Existe um tipo de inimigo que é extremamente difícil de identificar. Ele não aparece em discussões, não aparece em obstáculos óbvios e quase nunca recebe culpa direta pelos problemas da sua vida. Na verdade, ele costuma se esconder atrás de algo muito familiar. Eu demorei muito tempo para perceber isso. Durante anos eu acreditava que meus maiores problemas vinham de fora. Falta de oportunidade, falta de recursos, circunstâncias difíceis, pessoas que não ajudavam. E veja, algumas dessas coisas realmente existem. A vida não é perfeita. Mas com o tempo comecei a notar algo estranho. Algumas pessoas enfrentavam desafios parecidos com os meus, e mesmo assim conseguiam avançar. Enquanto eu parecia sempre estar parado no mesmo lugar, isso começou a me incomodar, porque significava que talvez o problema não fosse apenas o ambiente, talvez houvesse algo acontecendo dentro de mim, algo que eu não estava enxergando. Eu comecei a perceber pequenos padrões, coisas aparentemente simples, mas que se repetiam com uma frequência desconfortável. Eu dizia que começaria algo importante, mas adiava. Dizia que precisava mudar hábitos, mas mantinha os mesmos, dizia que queria evoluir. Mas passava horas distraído. No começo parecia apenas falta de disciplina, mas quando esses padrões se repetem por meses ou anos, você começa a perceber algo diferente. Não é apenas procrastinação. É um tipo de comportamento que sabota seu próprio progresso. E o mais curioso, muitas vezes você faz isso sem perceber. Eu lembro de um momento específico em que essa percepção começou a aparecer. Eu estava olhando algumas metas que tinha escrito meses antes, objetivos claros, coisas que eu realmente queria alcançar. Mas quando comparei aquelas metas com minhas ações diárias, percebi algo desconfortável. Eu não estava agindo como alguém que queria aquilo de verdade, minhas escolhas estavam indo na direção oposta. Essa é uma sensação estranha, porque no fundo você sabe o que quer, mas suas ações contam uma história diferente. É como se existissem duas versões de você. Uma versão que sonha e outra versão que sabota esses sonhos, né? Essa sabotagem raramente é dramática, ela acontece em pequenas decisões. Mais um dia em que você não começa, mais uma noite em que você se distrai, mais uma promessa que você faz a si mesmo. E não cumpre. Nenhuma dessas coisas parece grande. Mas quando você soma centenas dessas decisões, algo poderoso acontece. Sua vida começa a se moldar ao redor delas. Eu comecei a perceber que autossabotagem não é necessariamente um comportamento consciente, na maioria das vezes. É automático. Seu cérebro cria padrões. Padrões de fuga, padrões de distração, padrões de evitar desconforto. E quanto mais você repete esses padrões, mais naturais eles parecem. Até que um dia você olha para sua vida e se pergunta: por que eu continuo no mesmo lugar? Essa pergunta pode ser difícil de responder, porque admitir que estamos nos sabotando exige honestidade, exige olhar para dentro. Exige reconhecer que algumas das barreiras da nossa vida não foram criadas pelo mundo, foram criadas pelos nossos próprios hábitos. Eu precisei de muito tempo para aceitar isso, porque é muito mais confortável acreditar que o problema está fora de nós. Quando o problema está fora, não precisamos mudar. Mas quando o problema está dentro, a responsabilidade volta para nossas mãos. E responsabilidade pode ser desconfortável, mas também pode ser libertadora. Porque se você está participando da criação do problema, também pode participar da criação da solução depois que você começa a suspeitar que talvez esteja se sabotando. Algo curioso acontece. Você começa a enxergar padrões que antes pareciam invisíveis. E esses padrões aparecem nas coisas mais comuns do dia a dia. Eu comecei a perceber isso observando meus próprios hábitos, não os grandes eventos da vida, mas os pequenos momentos, aqueles momentos em que ninguém está olhando, momentos em que você decide o que fazer com seu tempo. Eu dizia que queria mudar minha vida, mas passava longos períodos, distraído. Eu dizia que queria crescer, mas evitava tarefas difíceis. Eu dizia que queria melhorar, mas sempre encontrava uma justificativa para adiar o que realmente importava. E quando comecei a observar esses comportamentos com mais atenção, percebi algo interessante.
A autossabotagem raramente parece sabotagem no momento em que acontece. Ela parece algo totalmente razoável. Só mais um vídeo. Só 5 minutos no celular. Hoje eu tô cansado, amanhã eu começo. Essas frases parecem pequenas, mas elas aparecem repetidamente. E cada vez que aparecem, elas reforçam um padrão de evitar desconforto, né? Nosso cérebro foi programado para buscar prazer imediato, ele prefere recompensas rápidas, entretenimento fácil e dopamina instantânea. Mas as coisas que realmente mudam a vida raramente entregam recompensa imediata. Estudar exige esforço antes de mostrar resultado. Construir um projeto exige tempo antes de mostrar progresso. Criar novos hábitos exige repetição antes de se tornar natural. E é exatamente nesse intervalo que a autossabotagem acontece, entre o esforço e o resultado. Nesse espaço, o cérebro começa a negociar. Isso não precisa ser feito agora. Você pode começar depois. Hoje não faz tanta diferença. Essas negociações internas são extremamente convincentes, porque elas não parecem perigosas. Mas quando você aceita essas negociações todos os dias, algo começa a acontecer. Seu futuro começa a ser moldado por pequenas decisões de curto prazo. Eu percebi isso quando comecei a observar um ciclo que se repetia constantemente. Primeiro vinha a intenção. Eu dizia que iria fazer algo importante. Depois vinha a resistência. A tarefa parecia pesada, difícil, cansativa. Então vinha a fuga, uma distração rápida, algo fácil, algo confortável. E por fim vinha a culpa, aquela sensação silenciosa de que eu sabia que poderia ter feito melhor. Esse ciclo é extremamente comum. Intenção, resistência, fuga, culpa. E quando ele se repete muitas vezes, começa a afetar algo profundo, sua confiança em si mesmo. Porque cada vez que você quebra uma promessa feita a si mesmo, algo pequeno se rompe. Você começa a duvidar da própria palavra. E quando você não confia nas próprias decisões, tudo fica mais difícil planejar, parece inútil sonhar, parece distante, agir parece pesado. Eu comecei a entender que autossabotagem não é sobre preguiça. Ela é muitas vezes sobre medo. Medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente, medo de tentar algo importante e descobrir que não funciona. Então o cérebro cria uma estratégia inconsciente. Evitar tentar, porque se você nunca tenta de verdade, nunca precisa enfrentar o risco de falhar. Isso parece proteção, mas na prática vira uma prisão. Porque enquanto você evita falhar, também evita avançar, e sua vida fica presa no mesmo lugar. Eu demorei para entender isso. Mas quando entendi, algo mudou. Eu percebi que não estava lutando apenas contra distrações. Eu estava lutando contra padrões mentais que se repetiam há muito tempo. E quebrar esses padrões exigia algo que eu raramente tinha praticado. Consciência sobre um momento exato em que a autossabotagem aparece. Consciência sobre as negociações internas. Consciência sobre as pequenas decisões que moldam o futuro. Porque quando você começa a perceber esses momentos, algo novo surge. Escolha. Existe um momento interessante quando você finalmente começa a enxergar seus próprios padrões de autossabotagem. Eles não desaparecem imediatamente, mas algo muda. Você começa a perceber o momento em que estão acontecendo. E essa percepção cria algo extremamente poderoso, um pequeno espaço. Um espaço entre o impulso e a decisão. Antes, tudo era automático. A tarefa parecia difícil. A mente procurava distração. Celular aparecia na mão. O tempo passava. E o ciclo se repetia. Mas quando você começa a enxergar o padrão, esse processo deixa de ser invisível. Eu lembro da primeira vez que percebi isso. Claramente, eu estava prestes a começar algo importante. Um trabalho que exigia foco, mas alguns minutos depois senti aquela sensação familiar, resistência, uma inquietação leve, como se meu cérebro estivesse procurando qualquer coisa mais fácil para fazer. Então veio o pensamento clássico. Só vou olhar uma coisa.
rápida. Durante anos eu teria seguido esse impulso, automaticamente, mas naquele momento algo foi diferente. Eu percebi exatamente o que estava acontecendo, era o mesmo padrão de sempre tentando assumir o controle. E, naquele pequeno momento, surgiu uma escolha: seguir o impulso ou fazer algo diferente. Isso parece simples, mas é nesse pequeno espaço que mudanças reais começam, porque a autossabotagem depende de inconsciência, ela depende de você não perceber o que está acontecendo. Mas quando você enxerga o padrão, ele perde parte do poder. Eu comecei a perceber quantas vezes meu cérebro tentava me levar para o caminho mais fácil, evitar esforço, evitar desconforto, evitar risco, e comecei a entender algo muito importante: autossabotagem não desaparece com motivação, ela diminui com consciência e pequenas decisões consistentes. Eu comecei a aplicar isso de forma muito simples. Em vez de tentar mudar minha vida inteira, comecei a focar em momentos específicos. Momentos em que o impulso de fugir aparecia, e nesses momentos eu fazia uma pergunta simples para mim mesmo: isso está me aproximando da vida que eu quero, ou me afastando dela? Essa pergunta cria clareza, porque muitas vezes sabemos exatamente qual é a melhor decisão. Só não queremos enfrentar o desconforto dela. Mas quando você começa a responder essa pergunta com honestidade, algo muda. Você começa a escolher de forma diferente, não sempre, não perfeitamente, mas com mais frequência. E essas pequenas decisões começam a criar algo poderoso: confiança. Confiança em si mesmo. Cada vez que você faz o que disse que faria, mesmo quando é difícil, essa confiança cresce. E confiança muda a forma como você se enxerga. Você deixa de ser alguém que apenas fala sobre objetivos e começa a se tornar alguém que age. Eu também. Percebi outra coisa importante nesse processo: a autossabotagem não desaparece completamente, ela continua aparecendo em forma de distração, em forma de preguiça, em forma de dúvida. Mas a diferença é que agora você reconhece esses sinais. E quando você reconhece, pode escolher diferente. Isso não significa viver sem erros. Todos nós ainda teremos dias ruins, dias em que procrastinamos, dias em que desviamos do caminho. Isso faz parte da experiência humana. Mas quando você desenvolve consciência, esses desvios deixam de se transformar em meses ou anos de estagnação. Eles se tornam apenas momentos que você pode corrigir. Se você chegou até aqui, talvez esteja refletindo sobre sua própria vida. Talvez esteja lembrando de objetivos que ficaram pelo caminho. Talvez esteja pensando em hábitos que continuam se repetindo, se esse for o caso. Eu quero que você lembre de algo simples. Você não é a única pessoa que já se sabotou. Quase todo ser humano passa por isso em algum momento. A diferença real está em quem decide enxergar esses padrões. Porque no momento em que você começa a reconhecer sua própria autossabotagem, você também começa a recuperar controle. Controle sobre suas escolhas, controle sobre seus hábitos, controle sobre sua direção e, às vezes, tudo o que separa a vida que você tem da vida que você poderia ter. É a coragem de perceber quando você está se sabotando e escolher fazer algo diferente, mesmo que seja apenas uma pequena decisão de cada vez. Se meu conteúdo tem te ajudado, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que podem estar passando pela mesma fase. Até o próximo vídeo.